Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente está passando aqui para vocês uma dica rápida sobre uso de palheta. Tem muita gente que já toca há um tempo, ou então o pessoal que está começando agora, né? Que tem as suas dúvidas em relação a como usar a palheta, como segurar a palheta, qual é a lógica para a gente tirar um som legal aqui nas cordas do violão. Então a gente está passando aqui para vocês uma dica rápida sobre os conceitos básicos da aplicação dessa ferramenta aqui no nosso instrumento. Bom, a dica mais rápida de todas, a mais básica, é aquela que você tem que manter a ponta da palheta aqui, ó, em uma distância, em uma inclinação de 90 graus em relação ao seu dedo polegar. Você tem que fazer como se fosse uma unha lateral aqui com a sua mão, beleza? Isso aqui é o mais básico de todos. Por quê? Porque quando você vai descer e subir a sua mão, né, o seu pulso aqui nas cordas, você vai precisar de manter esse movimento de subida e descida, em alguns casos até como um movimento circular, né? E quando a gente vai tocar, a gente vai precisar desse movimento sendo firme, né? Para isso, a gente vai ter que manter aqui a ponta da palheta em uma inclinação de 90 graus, por motivos óbvios, né? A gente não vai colocar nem muito para dentro, porque senão vai esbarrar nas cordas, nem muito para fora, porque a palheta vai ficar arranhando em cima das cordas. Então é legal a gente deixar em 90 graus, imaginando como se fosse uma unha lateral aqui na nossa mão, no nosso dedo polegar, beleza? A segunda dica que eu vou passar aqui para vocês é o seguinte, o modo de como que a gente vai segurar a palheta. Tem gente que segura com 3 dedos, né? Coloca aqui o indicador e o médio aqui por baixo aqui da palheta, né? Segurando aqui com o polegar e tal. Isso não está errado, desde que a sua fisiologia, né? A sua anatomia da sua mão te permita isso. E também em alguns casos, né, por exemplo, essa palheta aqui é anatômica, ela permite, né, que você tenha uma pegada melhor aqui sobre a superfície que você está segurando, né? Mas de qualquer maneira, a base inicial, ela se mantém com o seu polegar e o seu indicador. Agora, para tocar assim, né, tipo, a gente tem a opção de tocar com a mão fechada, né, como se fosse uma mão de concha. Para alguns estilos musicais, essa configuração é bem-vinda e para outros não. E também depende do formato da mão de cada pessoa, né? O peso, formato, tudo isso influencia na hora que você for tocar. Mas uma coisa que é completamente proibida, digamos assim, né? É você esticar assim os seus dedos, né, o polegar e o indicador, como se você estivesse puxando algo. Por quê? Porque você não vai ter pegada na hora que você for tocar, né? Vai faltar alguma coisa e vai fazer falta de peso, né? Vai ter um desequilíbrio, você não vai ter o peso certo para conseguir segurar na palheta e também a sua pegada não vai ficar muito clara, né? Você vai na hora que você vai trocar de acordes, durante uma música, você vai sentir falta e isso vai acabar te prejudicando. Então, o ideal é você sempre fechar um pouco mais a mão, né? Colocar o seu indicador aqui arqueado, né? E deixar o polegar um pouquinho mais arqueado para baixo, né? Inclinado para baixo, com a ponta da palheta aqui em 90 graus. Agora, os teus outros 3 dedos vai depender do que você for fazer, né? Você vai tocar uma coisa mais rápida, se você quiser manter os dedos mais abertos, beleza. Se quiser manter o dedo fechado, também beleza. Lembrando que a pegada vai ser diferente, né? Se você tocar, por exemplo, esse acorde aqui, vou tocar aqui o acorde de dó, eu vou abrir e fechar a mão para vocês verem que tem uma pequena diferença entre o som, né? Você começa aqui, no caso, com a mão fechada, você vai ter um peso. Se eu abrir a mão, eu vou ter outro peso. A
diferença é mínima, é muito sutil. Só que o peso da sua mão, ele vai estar um pouco menor, né? Vai estar um pouco diminuído quando a gente abre assim a mão. Então é legal a gente saber manter. Em alguns casos, né, é legal a gente abrir, em alguns casos é legal a gente fechar, e em outros casos é legal a gente alternar, ficar entre abrir e fechar, dependendo do que a gente queira fazer e etc. E uma outra dica é a gente concentrar também a atenção no nosso pulso. Existem casos em que a gente vai manter o nosso antebraço parado e o pulso se mexendo, né? Assim. E existem casos em que a gente vai tocar com o nosso pulso parado e o braço se mexendo, né? Que nesse caso, essa configuração aqui vai dar mais peso para a nossa pegada, né? Vai dar mais consistência. Principalmente quando a gente quer tocar um pouco mais forte, né? Depende muito do que a gente for fazer aqui no nosso violão, no nosso estilo, né? Se você queira tocar. Geralmente, o pessoal que toca rock, que toca metal e etc., né? Os caras têm uma pegada um pouco mais forte, um pouco mais pesada, já que é característica do estilo. Mas, independente disso, não é muito bom a gente afundar a ponta da palheta muito aqui entre as cordas, porque isso pode danificar as cordas, né? Pode quebrar mais rápido, né? E também pode danificar a ponta da palheta se caso você estiver usando uma palheta mais fina, por exemplo, uma 075, 1.0, até 1.3, né? E em alguns casos, né, quando o cara é um pouco mais enfático, né, quando bota muito mais força, até uma 1.5 ou 2.0 pode se danificar com o tipo de pegada que ele queira aplicar aqui com a mão aqui sobre as cordas, né? Então é sempre legal a gente prestar mais atenção na ponta da palheta, somente para passar por cima da corda, né? Para deixar o som mais claro, porque quanto mais afundada a palheta tiver aqui sobre as cordas, vai ser um pouco mais arriscado de danificar ou o encordamento ou então a ponta da palheta, dependendo do material. Uma última dica que eu vou passar aqui para vocês é assim, sobre a questão da posição da palheta. É legal você prestar atenção a essas dicas e tudo mais, mas nunca é recomendado você tocar com a palheta torta, por exemplo, deixando aqui como fosse uma diagonal sobre as cordas do instrumento, porque também isso pode danificar a ponta da palheta. E também fica um som assim meio, né, meio esquisito, de arranhado em cima das cordas em algumas situações. O ideal é você deixar a ponta da palheta rente, né, na mesma posição que as cordas. Se você toca assim, né, você toca aqui na horizontal, você deixa a palheta na horizontal. Se você deixar o violão um pouco mais aqui para a diagonal, pode virar a mão aqui para o diagonal, de forma que a palheta sempre fique na mesma direção que as cordas do seu violão estão apontando. E, como sempre, né, como eu falei, não é legal você afundar muito as cordas, né, a palheta nas cordas, que diga, porque senão você pode danificar ou o encordamento ou então a ponta da sua palheta, dependendo da milimetragem, né? Por exemplo, essa daqui é uma 3.0, é uma mais pesada e tudo mais, não vai se danificar com tanta facilidade. Mas se fosse, por exemplo, uma 075 ou uma 1.0, ela se danificaria muito mais rápido se eu estivesse tocando torto, né? E diga-se de passagem que uma palheta desse peso aqui, se eu for tocar com ela torta, eu vou acabar danificando as cordas do meu instrumento. Enfim, isso aqui são apenas um apanhado de dicas, né? Uma coisa mais simples, mais rápida, mas eu espero que esse conteúdo possa ter sido útil para o pessoal que está começando, para quem tem alguma dúvida em relação ao uso da palheta, e enfim, se você considera que esse conteúdo aqui foi útil para o seu desenvolvimento musical, se você considera que mais alguém deveria ou poderia ouvir essas dicas, compartilhe nas suas redes sociais,
deixe seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e nos siga também nas nossas redes sociais, Música Aprendizes, no Instagram e no Facebook. Até a próxima semana, galera. Somos todos Música Aprendizes.